A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes na caminhada. Hoje eu vim trazer um testemunho de uma colega nossa que teve o casamento restaurado. Eu vou narrar esse testemunho porque ela ficou com vergonha de gravar. Tem pessoas que têm vergonha de gravar. Às vezes eu leio alguns comentários. Por que a pessoa não grava? Porque ela não quer. Ela tem vergonha. Tem gente que, olha, eu tenho vergonha de falar, tenho vergonha de falar errado. E às vezes a pessoa não gosta de falar. E a gente tem que respeitar, né? O que importa é que o casamento dela foi restaurado, que ela enviou o testemunho para glorificar Deus, porque muitas pessoas, quando estão no deserto, prometem o mundo e o fundo. Quando meu casamento for restaurado, eu vou testemunhar, eu vou glorificar, e a pessoa some. Daí a pessoa aparece só quando entrou novamente no deserto. Daí ela lembra de Deus novamente. Então hoje nós vamos glorificar aqui com a nossa amiga Miriam pelo casamento dela, pela restauração do casamento dela. E o que eu achei bem interessante nesse testemunho é que ela disse que o casamento dela foi restaurado quando verdadeiramente ela firmou os passos no Senhor. Ela se firmou no Senhor, na sua palavra, na igreja. Ela focou verdadeiramente. Porque muitas vezes a gente quer acreditar, mas a gente não acredita. A gente quer buscar, mas a gente tem medo de buscar e não dá certo. E a gente fica naquele vai e vem, não sabe o que faz. Quando a gente está muito dispersos, né? Quando estamos dispersos, tudo acontece. Tudo acontece. Agora, quando a gente se firma no Senhor com aquele propósito de não, aconteça o que acontecer, eu vou buscar pela restauração. As coisas começam a mudar. Eu falo que o nosso caminho, ele começa a clarear, né? A caminhada, ela se torna mais fácil. E ela contou esse testemunho. Para quem não tem paciência de ouvir testemunho, esse testemunho está lá no blog www.restaurarcasamento.blogspot.com. Vocês podem ler o testemunho na íntegra. Bom, ela começa assim. A paz a todos. Gostaria de deixar uma palavra que fez parte do meu deserto, que está em Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Olha só que versículo maravilhoso. A palavra diz em Zacarias que devemos ser prisioneiros da esperança. Alguém que se recusa a parar de esperar em Deus, não importa o quanto a sua situação esteja ruim. Perder a esperança não nos ajuda em nada, apenas nos deixa infelizes, críticos e mal-humorados. Torne-se um prisioneiro da esperança sempre. Me chamo Miriam, sou casada há 5 anos e estava no deserto há 3 anos entre idas e vindas. Os desertos eram mais dentro de casa após as voltas. O máximo que ele conseguia ficar longe de casa era 2 meses, muitas idas e vindas. Fui criada na igreja, mas passei por uma fase da minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor e parecia que estava tudo bem, estava tudo dentro do controle. Dentro do meu casamento estava vivendo uma cegueira espiritual, até que eu senti que estava faltando alguma coisa e voltei para a casa do Senhor e as escamas foram caindo. Deus foi mostrando o que eu não via dentro do meu próprio casamento e tudo estava ficando de mal a pior. As brigas só aumentavam. Descobri que ele saía às noites enquanto eu saía para trabalhar. Até que ele foi embora viver a tal felicidade. Ficamos 2 meses separados e aquilo me deu gás para continuar nos caminhos do Senhor. Me reconciliei com Jesus e continuei indo para a igreja. E quanto mais eu buscava ao Senhor, mais o meu esposo se aproximava de mim. Ele me procurou e acabamos voltando. Achei que agora estava tudo bem, que o deserto tinha acabado. Era só o começo do que estava por vir. Mas eu glorifico a Deus porque foram esses desertos que Deus tem trabalhado na minha vida. No meu caráter, hoje eu entendo o propósito de tudo. Depois do retorno rápido, estávamos vivendo uma fase maravilhosa. Queríamos muito ter um filho. Estávamos decididos a isso e ali começou a nossa jornada pelo nosso filho. No primeiro ano de tentativa, sofri um aborto espontâneo e fui investigar o que poderia ser. Isso foi no ano de 2021. Descobri a endometriose. Segundo a médica, não poderia ter filhos.
que a minha situação era grave e que eu perderia qualquer gestação. Havia um tratamento, mas não era eficaz. Eu poderia tentar e fazer o tratamento durante 1 ano, depois iria refazer os exames e assim dar início ao processo de engravidar. Ficamos arrasados e ali iniciei o tratamento. O tratamento impossibilitava de eu engravidar, era muito invasivo. Faltando 7 meses para terminar o tratamento, descobri uma traição. Gente, como Deus não deixa ninguém enganado em relação a nada. Eu mandei ele embora, discutimos e interrompi o tratamento por achar que não voltaríamos mais. Eu quis dar um ponto final. Eu pedia para Deus, Senhor, tire esse homem da minha vida, não traga nunca mais. E quando menos esperava, ele aparecia. Falava que tentava refazer a vida dele, mas não conseguia, que o lugar dele era ali comigo. Fui irredutível, não queria saber dele. A única coisa que eu queria era me apegar mais a Deus. Estava desesperada em buscá-lo para ser curada e recomeçar a minha vida. E comecei a ir à igreja com mais frequência, a orar mais. Até que um dia estava no culto e Deus usou uma irmã para falar comigo. Ela disse que me via muito feliz com uma notícia que Deus iria me presentear com algo e seria naquela semana. Meu marido estava se aproximando novamente, mas ainda não tinha voltado para casa, até que eu descubro que estava grávida. Eu lembro que eu fiquei tão feliz, tão feliz. Essa era a profecia que a irmã tinha falado para mim. E devido a isso, ele acabou retornando para casa. Irmãos, foram períodos curtos que ficávamos longe um do outro, mas esses períodos se repetiam ao longo dos anos, eram idas e vindas. Quando conheci o canal da Sol, eu já estava grávida. Quis melhorar e vi quanta coisa errada eu fazia. E aprendi muito com a Sol e agradeço a Sol, aos administradores e ao grupo inteiro por fazer parte. Meu filho nasceu em 2022, estava vivendo o deserto dentro de casa. Embora ouvi os áudios da Sol, mas não praticava o perdão. Jogava na cara, ainda as feridas estavam abertas por tudo que ele me fez. Não conseguia viver em paz dentro de casa, muitas brigas. Hoje busco melhorar, sei onde erro, com a ajuda do grupo estou dando o meu melhor, não para o meu cônjuge, mas para Deus. Em outubro do ano de 2023, descobri outra traição do meu esposo com uma colega de trabalho. A mesma história, ele vai embora e ficamos de outubro até começo de dezembro sem nos vermos. Mas vi a outra mulher, porque ela trabalha perto da minha casa. Ele cumpria com responsabilidade a pensão do nosso filho e não estava fazendo visita ao nosso filho. E tudo o que acontecia, eu falava para Deus, olha, Deus, está doendo. Nem o filho dele ele vem ver. Faz alguma coisa, Senhor. Faz a tua vontade, mas faça algo. Inclina o coração dele a ti. Faz ele sentir saudade de casa e me cura. Olha só como que é importante, né? Uma oração vinda do fundo do coração, que é naquele momento que você vê que você não tem nada, você só tem somente a Deus e é Ele que você tem que clamar. Ela continua. Orava pela restauração pessoal e pelo meu casamento. Acordava às madrugadas, jejuava. Acredito que fiquei mais perto de Deus nesses últimos anos. Aos domingos pela manhã gosto de ir à igreja, mas só que nesse dia eu não fui e soube que ele estava lá esperando pela gente. Percebi que ele estava querendo se aproximar, mas ele não mandava mensagem nem sinais que queria voltar. Segurei a emoção e não quis saber de nada. Até que naquela semana, a mulher que deixava meu filho na creche ficou doente e disse que não poderia levá-lo. Aquela semana toda. Recorri à minha família e ninguém podia me ajudar. Então falei, meu Deus, e agora? Não quero pedir nada para o pai do meu filho. Senhor, e agora? Não podia chegar atrasada a semana toda no trabalho, até porque não podia perder aquele emprego, não naquela situação. Já estávamos quase 2 meses sem nos vermos, então eu mandei uma mensagem explicando a situação. Pedi para ele me ajudar para chegar aqui umas 5 da manhã e ficar com o nosso filho até às 7 da manhã e colocá-lo na creche. Eu saio às 5:10 de casa, entro às 6 e ele entra às 8 da manhã. Então, ele teria tempo para fazer isso.
Mandei mensagem, era mais ou menos umas 5 da tarde, e ele respondeu: se vira. E eu disse: obrigada. E pensei: Deus, me ajude. Fui orar. Ali o Espírito Santo falou que meu esposo viria. Foi muito convicto o que o Espírito Santo me disse. E coloquei até uma roupa para recebê-lo, porque Deus disse que ele viria. E nada dele chegar. E acabei adormecendo. Quando foi às 23 horas da noite, o porteiro liga falando que ele estava lá embaixo. Olha só, o que é ouvir realmente a voz do Espírito Santo. Ele, de certo, né, com o coração magoado, machucado, né, porque eles se ofendem também, né. Disse que, ó, se vira com seu filho, né, não é nem o nosso filho nessa situação. Mas ela ouviu a voz do Espírito Santo e disse: não, espera que ele vai vir. E foi dito e feito, né? Ele apareceu lá pelas tantas e o porteiro interfonou para ela dizendo que ele estava lá embaixo. Dela continua: eu pedi para ele subir, meu coração gelou e pensei: o Senhor falou comigo mesmo. Uau! Conhecendo ele, ele não viria. Segundo ele disse que nunca pisaria os pés na minha casa, mas Deus é quem faz. Ele tocou a campainha, eu abri a porta e ele foi direto para o quarto do nosso filho. Eu só disse: tem cobertor ali. Fiquei sem reação e fui para o meu quarto. O Espírito Santo falou ao meu coração de novo: ele vai te procurar e o aceite. Eu já estava deitada e ele entrou no quarto e foi exatamente como Deus disse. Suas palavras naquela noite foram: vim para cuidar de você e do Mateu, o nosso filho que hoje tem 1 aninho. E concluiu: quero a minha família. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Quem faz é Deus. Olha só como é importante, né? É Deus que faz. A gente só vai aonde nós podemos e o Senhor vai além. Ele faz o impossível acontecer. E ela completa: detalhe, ele disse que quando me procurou, disse que parecia que era a nossa primeira vez, aquele frio na barriga, que sonhava comigo, que não dormia, que sentia a nossa falta, que estava indo à igreja e queria ter nos encontrado ali naquele domingo. Tudo que eu pedi a Deus em oração, Deus estava trabalhando do outro lado. Às vezes a gente pensa que não está surtindo efeito, né? Que as nossas orações nem está chegando ao céu, mas chega, o Senhor escuta, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ele faz sim um milagre. Ela completa: o meu deserto durou 3 anos entre idas e vindas. Ficávamos no máximo 2 meses sem nos vermos. Não sei porquê. Ele dizia que tinha tudo para ele viver a vida dele, principalmente na época em que não tínhamos nosso pequeno. Ele teve outro relacionamento enquanto estava fora e não conseguia ficar muito tempo. Bom, não conseguia ficar muito tempo separado dela, né? Ele sempre voltava. Temos um filho hoje de 1 aninho e estamos aqui há 5 anos juntos. Creio que Deus ainda está trabalhando, mas até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Eu vejo claramente o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Foram 3 anos em intervalos de meses, mas com o propósito eu precisava ter um encontro com o oleiro. Até eu entender isso, precisava passar pelo que eu passei para o meu crescimento espiritual. Glorifico a Deus por tudo, pelas coisas boas e pelas ruins, até porque na palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Miriam, exatamente isso. Muitos podem dizer: nossa, mas ele sempre fazia isso, ele vai continuar fazendo. Olha só a diferença. Olha a Miriam de antes e a Miriam de hoje. Hoje ela está posicionada, ela sabe que é o Senhor que é o alicerce da vida dela, ela sabe que mesmo que o esposo dela falhando, Deus não vai falhar com ela, porque o compromisso dela como filha de Deus é buscar pela restauração, para buscar pelo casamento dela, e ela entendeu isso, que não adiantava ela fugir do compromisso que ela tinha com Deus. E quando ela entendeu isso, as coisas mudaram. Hoje, eles têm uma visão de família diferente, com respeito, com amor e sabem, né? Tem a consciência que tem uma criança no meio que eles precisam cuidar. Então, quando ela realmente se firmou no Senhor, ela confiou, ela deixou o Senhor trabalhar na vida dela, as coisas mudaram. Então, nesse processo, a mudança foi na vida dela. E quando ela mudava, o Senhor trabalhava na vida do esposo, né? Porque ambos ali, uma só carne. Então, o Senhor trabalhava na vida dela e trabalhava na vida dele. Quanto mais ela buscava o Senhor, mais o Senhor trabalhava na vida dele também. Então, é isso. É o poder da oração, de buscar a Deus, do milagre.
É se firmar no Senhor, confiando que mesmo que aconteça tudo que tiver que acontecer, o Senhor vai estar do seu lado. O Senhor vai estar guiando os seus caminhos. Então, hoje estão juntos, estão ali, criando o filho dos dois para a honra e glória do Senhor. Então, é esse mais um testemunho de 2024. Tantos testemunhos estamos tendo, tantas bênçãos, e eu creio que ainda teremos grandes milagres e grandes testemunhos. Já tem outro aí na ponta da agulha que rapidinho a gente vai contar também. Amém? E eu desejo a Miriam, ao esposo e o filhinho que sejam muito felizes, né? Que tenham sempre o Senhor como alicerce, que na obra, quando o alicerce é bom, as colunas não se abalam. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma linda e uma ótima semana.